Olá, eu sou Débora Pimentel, você está no meu programa Divã e Vinho, que é um podcast dedicado a discutir questões do cotidiano, sempre com uma taça de vinho. Hoje eu escolhi um vinho chileno, né, da Patagônia, maravilhoso, e eu escolhi esse vinho porque ele é um vinho forte, taninos bem fortes, bem presentes, que é um Cabernet Sauvignon. Por incrível que pareça, a uva, digamos assim, emblemática do Chile é a Carmené, mas a uva que eles mais produzem no Chile é o Cabernet Sauvignon. E eu escolhi essa uva porque ela combina com o meu convidado, que é um homem forte, de presença, só que ele declinou do vinho hoje. E aí eu estou servindo para ele um chá de frutas vermelhas, que eu espero que ele aprecie. Esse convidado chama-se Antônio Valadão. Valadão é um homem multimídia, né? Ele tem uma presença forte, uma voz que conduz, opinião que marca, um olhar que documenta. Ele é jornalista, radialista, faz marketing e é um artista, né? E mais do que isso, é um cronista da vida cotidiana de Sergipe. E é por isso que ele já recebeu inúmeras homenagens pela sergipanidade dele, né? Ele está sempre atento ali ao detalhe, firme na palavra, generoso com a escuta. Valadão, querido, que bom que você está aqui hoje. Seja muitíssimo bem-vindo. Nós estávamos ansiosos por esse momento, para conversar um pouco com você e entender as nuances da saúde mental sob o seu olhar. Bem-vindo. Boa tarde, ou boa noite, bom dia, não sei. Olha, é uma honra estar aqui. Eu não declinei do vinho. Eu estou aqui salivando para degustar esse vinho. Agora, um problema de saúde, os médicos inventam cada coisa insana, diz que eu tenho esteatose hepática. Eu não sei se tenho ou não, eu sinto dores, né? Mas um vinho, né, nesse calibre, isso me reporta muito o pai da doutora Débora, Nazário Pimentel. Eu tive a honra, tá, de trabalhar com ele desde muito jovem, aos 17 anos. Me tornei o parceiro dele no Jornal de Sergipe. Nós tínhamos uma identidade, se batiza minha filha, meu compadre, a própria relação de família. Eu fiz parte do cerimonial do casamento de Débora Pimentel, entendeu? E essa coisa do vinho é Nazário e Helena. Nazário e Helena sempre tinham, dia de sábado de manhã, esse vinhozinho com um camarão ou um bacalhau, entendeu? E a gente saía para os bares, o Nazário gostava disso, mas terminava indo lá para o edifício Beira-Mar para fazer a degustação sempre de um vinho. Gente, eu queria muito conversar com o Valadão, porque eu sei que ele se envolve com tudo que a sociedade insiste em ignorar, né? Infância abandonada, porque eu sei que você faz ações sociais nesse sentido, aquela dor silenciosa, a desigualdade, né? Que em Sergipe isso acontece e muito, e ela se sobressai, inclusive. Você trabalha também fazendo campanhas com doenças crônicas, como a diabetes, né? Mas eu queria saber, você que está atento a todas essas questões do social, principalmente, porque você é um homem humanista. Quem cuida de quem cuida? Quem cuida de você, Valadão? Jesus. Esse é um bom cuidador, excelente, está sempre atento. O próprio Jesus diz que dar é melhor do que receber. Então, quando você começa a ter empatia, eu não estou falando de pena, estou falando de empatia. E a empatia tem um limite. Eu não vou fazer algo, vamos dizer, no campo humanitário para que não aconteça comigo, porque não se negocia princípios. Os princípios de Deus são, tá? Hoje, você sabe que eu faço um trabalho performático do palhaço Dr. Azulzinho, que é uma caricatura do médico Raimundo Sotero, mas eu sou diabético.
Então é muito bom eu poder dividir um pouco do conhecimento que Sotero tem, que Arikawa tem, que Lisandro tem. Então a cada momento me passam mais informações de novas tecnologias. E eu vou para onde? Eu vou para as periferias, os postos de saúde, as campanhas de detecção do diabetes. Isso é necessário. Então você veja bem, Débora, eu estou andando na rua e aparece uma pessoa que tem uma tonteira, uma coisa. Aí eu vou entender o texto e contexto. Eu sei o que é uma hipoglicemia. E aí a gente para. E essa pessoa, às vezes, não sabe nem que é diabética. Aí você conduz ela. Então, é o ato humanitário por isso. E as pessoas, às vezes, não sabem nem quem eu sou. Você falou aí em empatia, né? Eu tenho uma outra expressão que eu acho que engloba isso também, né? Porque eu acho que empatia é você se colocar no lugar do outro, e eu acho que é dificílimo você conseguir se colocar no lugar de alguém. Eu acho que o que você exercita é algo maior, é a compaixão. Compaixão não é pena. Compaixão é aquilo que você faz com paixão, com amor, porque você tem algum nível de empatia, mas você toma atitudes para resolver aquilo. Então eu acho que você é um homem que exerce a compaixão, porque você está sempre ligado no social, né? Você concorda com isso? Às vezes, Débora, a gente tem que ter essa atitude e é aquela tal coisa. A minha pergunta é, Jesus faria isso? Faria, eu faço. Aí eu ando muito no centro, eu vou quase todo dia ao mercado, então a gente encontra centenas de drogaditos, de crianças de 7 anos a pessoas de 50 que cheiram cola, consomem o crack, consomem a maconha, entendeu? Então você veja bem, às vezes é só você trocar 3 palavras com a pessoa, e aí a pessoa, quando eu ando na rua de manhã, e aí coroa, dá para dar um trocado? Eu digo, não, porque você vai queimar meu dinheiro. Aí a gente dá aquela risada, termina às vezes, e o que eu acho interessante, Débora, é que às vezes eu pego essa pessoa, vamos continuar conversando? Eu vou ali, eu adoro pastel, aí eu vou no bar do Júnior no mercado, e eu vou com meu pastel, ou quando é um dia de manhã azedo assim, às vezes tem um feijão, às vezes tem uma macaxeira, e aquele drogadito tá com fome. E a reação mais interessante, Débora, é que eu já tive uma experiência de ter 6 drogaditos sentados comigo na mesa. E aí a menina garçonete olhou e fez: sim, eu tô pagando, eu sou cliente. Entendeu? Se eu sou cliente, eu tô pagando, não Meus existe. convidados Os precisam meus ser convidados respeitados. vão comer. Aham. Aí você vai me dizer, mas Valadão, você pagou aquele café. E amanhã? A provisão é do Senhor Jesus, não é minha. Como eu paguei naquele momento, pela misericórdia, uma outra pessoa vai pagar amanhã. Eu não conserto o mundo. É verdade. Então, o que a gente faz? A gente melhora a performance do momento. Faça. Não importa como. Faça. Perfeito, perfeito. Né? Então eu vejo você envolvido nessas questões sociais, com esse olhar mais aguçado, né? Com o seu humor. E eu vejo que você se adentra, quer vestido de palhaço, quer vestido de Papai Noel, né? Como é o nome, seu Gotinha, é? Como é o nome? Doutor Azulzinho, Doutor que é uma Azulzinho. apologia a Raimundo Sotero. Perfeito, né? E aí, quando você chega nesses lugares, inclusive você usando essas fantasias, qual é a emoção que você tem diante da reação das pessoas, dos idosos, das crianças, dos drogaditos? Não existe uma reação. Não é uma reação. Simplesmente eu choro. Sorrio quando as crianças estão no êxtase de receber um brinquedo, de dar um pirulito. Olha, o pai dela me deu esse ano 1.200 pirulitos e mais metade do cachê da Marinette do Forró. Uau! Foi, ele me mandou um Pix. Que bom! Que Eu bom. aluguei a Marinette do Forró por R$ 600 e comprei R$ 300, 1.200 pirulitos. E Nazário sorri com isso. E nós tivemos a alegria
de 1.200 crianças. Que beleza. Aí agora vem um problema. Se tiver crianças diabéticas, eu me preocupo em perguntar. Aí eu mantenho escondido no bornal uma balinha diet para dar para criança. Cada qual no seu qual. Aham. O importante é que você faça. Fazer a diferença é viver é diferente de estar vivo. Uhum. Dentro dessas experiências que você já teve, Valadão, qual foi aquela que mais moveu você, comoveu você, ou que lhe levou às lágrimas? Você disse que às vezes chora. Teve alguma situação assim que lhe Tem chamou a uma. atenção? Há muitos anos atrás tinha um empresário chamado José Figueiredo. Ele era o dono da Casa da Lavoura, chegou a ser presidente do Manésio. E eu sou Papai Noel há 33 anos. Uhum. E ele pediu que eu fosse ao SAMI Lar de Idosos levar uma doação da Casa da Lavoura, que foi uma caminhonete de alimentos para os idosos do SAMI. E eu fui levar e levei um sachêzinho que a esposa dele pediu que entregasse a cada idoso. Era um sabonete, uma lavanda, coisas assim. E foi entregue aos 62, eram 63 idosos. Aí está faltando um. Aí a freira virou, que na época as freiras tomavam conta. Ela disse, não adianta, era a nossa madre superiora, mas ela está senil. E eu saí, eu entrei num quarto, ela estava numa maca, alva, não tinha um dente na boca, estava entubada. E quando eu peguei na mão dela, eu senti que o sopro da vida foi embora. Ela olhou e disse, Papai Noel. Foi a primeira vez que eu senti aquilo do sopro da vida de uma criatura sair. Então, eu entrei em choque. Na época, eu contei essa história, acho que várias vezes, seu pai, aí ele dava aquela idade, você matou a véia. Foi, mas literalmente não foi. Eu a conduzi ao braço do pai dentro de uma lucidez. Ela era uma missionária cristã. O ruim é quando você sai, deixa a matéria e você vai para um campo espiritual com revolta, sem aceitar. Então ela foi resignada. Então esse foi o grande filão. E daí eu continuei sendo Papai Noel. A outra vez eu deixei de ser Papai Noel por 2 anos, porque tinha me tornado evangélico. E os pastores evangélicos doutrinam muito isso. E eu perdi meu neto, com 2 anos e meio. E o Hospital João Alves estava fechado, a pediatria estava funcionando na Iudete, aquela crise dos médicos que teve, e eu queria entrar na maternidade para entregar brinquedos às crianças. E a direção do hospital achava que, como um jornalista polêmico que eu fui, né, O que é? Fui, né? E aí, nisso, me aproximei do Marcelo Deda, que ele me ligou para prestar solidariedade e perguntou o que eu precisava. E eu disse, eu gostaria de voltar à maternidade para entregar brinquedos às crianças. Ele disse, não se preocupe não que você vai. Ele estava viajando e quando o carro preto do governador com as bandeirinhas entrou, abriram a porta da maternidade. Quem saiu não foi o governador, foi Papai Noel. E eu voltei a ser Papai Noel até hoje. Que bom, que história bonita, né? E eu acho que o interessante também, que faz toda a diferença na personalidade de Valadão, é que Valadão é um homem que chora. É um homem Muito. que tem uma sensibilidade aguçada, né? Que está atento a essa coisa da humanidade mesmo, né? Então existe um humanismo que flora em você, ou aflora, né? Eu choro muito. Algum tempo atrás, eu liguei para a doutora Débora. E, doutora Débora, eu acho que eu tenho TDAH. O que a senhora acha? Ela disse, eu tenho certeza que não. Não posso dizer o que ela disse depois, né? Mas ela disse, eu lhe conheço bem. Não é TDAH, mas às vezes eu me sinto, o autismo me chama. Eu tenho um neto autista hoje que tem uma identidade
com todo o meu trabalho performático de carnaval, de São João, entendeu? E uma curiosidade, eu saí esse ano, eu moro no Edifício Futuro, vestido de Papai Noel, e saí para visitar. Eu desci pela escada, uma roupa, tem sinos que tocam, é uma parafernália. E eu fui visitar 8 crianças. Fiz foto com as 8 crianças. E depois eu descobri que as 8 crianças que eu visitei, todas eram autistas. E eu não sabia. Sabia de 2. Mas eu acho que tem algo a ver essa coisa. Eu me tornei apaixonado por dinossauro. O que a ciência diz, eu não sei. Todo autista gosta de dinossauro. Por isso é uma das coisas. O TDAH, pela minha inconstância. Eu me casei 11 vezes. E sou um apaixonado pela vida. Ainda vou pro samba, ainda vou pro pagode, entendeu? No dia 25 agora tem o barco do samba, eu vou estar lá sambando no meio da praia. Mas isso é saúde mental. Você Isso acha? é bom. Eu acho. Seu pai acha que eu sou maluco. É. Que eu saiba, ele não tem expertise para dar esse diagnóstico, né? Ele tem. Ele é meu irmão. Pode ser. Eu fico também pensando, né, Valdão, que essa sua sensibilidade, você nunca foi julgado por ser um homem sensível? Mais do que você imagina. Eu tenho 70 anos. Eu nunca usei nenhum tipo de droga ilícita. E nem precisava, né? Nunca usei maconha, nunca usei cocaína. E muitas vezes eu fui rotulado como gay. Mas eu nunca tive uma relação afetiva. Nunca foi. Eu acho que Deus me poupou dessa coisa, entendeu? Ou não tive coragem. Pode Mas ser. eu fui muito taxado. Eu fui muito julgado. As minhas escolhas... Eu tenho 3 amigos. 3 amigos de temperamentos muito fortes. E todos 3 têm mais de 40 anos essa amizade. Luciano Barreto. Luciano da Selle. Um cara com temperamento muito forte. É meu compadre. Fui assessor dele na Selle. Eu sabia tudo que a gente tinha que fazer. Seu pai. Temperamento muito forte. Uma inteligência, uma sagacidade fantástica. E o terceiro é Raimundo Sotero, que é um cara temperamental, Conheço bem. difícil. Mas você veja bem, são 3 pessoas que, se eu não ligar uma vez por semana para brincar, eu não me sinto bem. Então isso me faz o seguinte: eu não preciso ser amigo da humanidade. Eu preciso servir a humanidade. Então, esses 3 amigos que eu tenho outros, mas esses eu tenho dentro do coração. Preciso deles. Então, eu oro para que o Pai permita longa vida a todos 3. Amém. Que são Amém. 3 pessoas fundamentais na minha vida. Amém. E com relação ao papai, Nazário Pimentel, né? Com relação ao papai, ele tem uma verdadeira adoração, né, por esse amigo. E ele sente falta quando esse amigo não dá notícias, Eu né? ligo. Porque ele diz que é uma das poucas pessoas que sabe fazê-lo rir. Quando eu ligo para ele, eu digo: minha comadre tá ouvindo a conversa. Não! Aí eu posso soltar, né? Ele gargalhava, ele gargalha, entendeu? Trago sempre uma brincadeira, uma notícia do passado. E isso, eu conheço a risada. Nazário tem, ele não tem uma risada. Seu pai tem uma gargalhada. Ele abre a boca, ele respira. Só que é uma coisa leve. João Alves tinha essa mesma gargalhada, mas não era tão leve. O João Alves tinha essa gargalhada, às vezes, por ironia, para demonstrar, vamos dizer assim, era uma pegada de superioridade no sistema para o leão que ruge mais alto. Mas Nazário não. Nazário tem esta gargalhada que sai da alma dele. É um menino. Então, a gente está falando agora do poder do riso também, não é?
e que você usa isso nas suas relações com os amigos e que você usa isso nas suas relações com o social, né? Quando você leva um sorriso para uma criança, para um idoso, né? Para um drogadito. Então a gente pode até afirmar que o sorriso salva, não é? Eu sou um espiritualista. Fui católico intenso, me tornei protestante por 12 anos, preguei na maioria das igrejas, conheço a Bíblia, li algumas várias vezes, ainda mantenho alguns costumes essênios, que é a terceira seita judaica. Eu ainda vou, por exemplo, orar no monte, eu uso o véu do homem, o talit, eu toco o shofar. Mas, certa feita, uma pessoa espiritualista me disse o seguinte: o seu sorriso não é seu. Se não é meu, ele disse não. Você entra num local, as mulheres se fascinam, é uma coisa encantadora. É porque você é sedutor mesmo. Mas, segundo ela, não sou eu. É uma entidade que se mostra, e ela narrou como seria essa entidade. Seria um tipo de da cultura brasileira, um Zé Pilintra, só que ela me disse que seria talvez um cigano muito rico, que usava uma bengala tipo cetro, muitos anéis, e o sorriso dele era um sorriso sedutor de mulheres. Mas eu te digo uma coisa, eu nunca penso em seduzir ninguém. Eu acho que eu sou seduzido, eu sou enganado, mas está valendo. Então, muitas vezes um simples gesto, né, de alguém como você, com essa sensibilidade toda, às vezes é um gesto simples, uma forma de envolver, vamos tirar a palavra seduzir, né? Isso como algo que é corriqueiro e automático com você, né? Isso significa o quê? Que Valadão é uma fantasia, que Valadão é um personagem. Quem é Valadão? Olha, eu nunca me coloquei como uma personagem. Eu sou uma alma livre, tá? Então eu faço do que gosto. Por exemplo, essa coisa da minha descompensação metabólica, o corpo obeso, é fruto que eu gosto de comer. Tanto é que eu faço culinária. Então você veja bem. E cozinha bem. Aquela coisa de você... o vinho, a cerveja, o carnaval faz parte de mim. O São João, você São também João. São João. Eu tive você programas na Rua de São João para 5 mil pessoas. Essa semana eu vivi batalhinha na TV Câmara. Eu me vesti de Rei Momo para contar que nos anos 60, Batalhinha já fazia programa de auditório de rádio do Cine Vitória. Batalhinha era Papai Noel em 65, 68. Então são figuras místicas, populares, com uma identidade de povo. Então, se eu te disser, não, eu não sou uma persona, como é a palavra da moda hoje. Eu criei até o Instagram do Papai Noel Sergipano. Esse sim é uma personagem que eu amo, eu quero, mas quando eu estou vestido de Papai Noel, eu me sinto um cristão. Jesus diz que a gente pode fazer tudo o que ele fez e muito mais. Eu só não dou extremoção. Mas quando eu estou de Papai Noel, eu ando nas periferias, eu pego a criança, tá com febre, tá com isso, e aqui caladinho eu faço minha oração e tenho certeza que pela fé a gente consegue transformar tudo. Valadão, como é que a gente diria? Você é mais jornalista, comunicador, podcaster, né? Ou você é um artista? Olha, Qual é a sua alma? Está com que lado? Olha, eu me tornei repórter do Diário de Aracaju aos 17 anos. Eu queria ser jornalista, eu queria ser repórter. Seu pai tinha saído do diário, saiu logo que eu cheguei, e monta o Jornal da Cidade, e aí eu fui fazer televisão, programa Luiz Trindade. Eu já fiz quase tudo que a mídia me permite. Então você veja bem, você é o quê? Eu sou Valadão.
Você me perguntou como é que eu devo chamar. Valadão, eu sou um comunicador. O comunicador é aquele verdureiro que está na feira e diz, olha, abacate R$ 2. Isso é um comunicador. É aquela pessoa que precisa salvar alguém. Olha, socorro aqui, me ajude. Isso é comunicação. O importante é a gente não usar essa comunicação para manobrar seres humanos. Tanto é que você veja, eu faço um podcast e o meu nicho é não tenho política partidária. Por quê? Durante muito tempo eu fiz política partidária. Eu fiz política eleitoral. Eu me arrependi, mas eu manobrei pessoas. Eu comprei gente. E aí, aos 50 anos, quando eu me torno evangélico, eu disse, bom, eu vou tentar fazer o reverso. Tentei. Só que eu não poderia. Por exemplo, eu amo a Bíblia, agora a Bíblia é homofóbica. Então você veja bem, eu não vou dizer que eu vivo a Bíblia porque eu não sou homofóbico. Eu não vou dizer que essa coisa do satanismo que o cristianismo muitas vezes utiliza para manobrar o ser humano. Você tem uma ovelha, uma pessoa da Igreja Católica que faz a coisa por medo. Nesse ponto, o candomblé é muito mais funcional, porque o candomblé não tem essa coisa do satanismo. Então, religião é um projeto de poder. As pessoas usam a religião para poder adquirir bens materiais, para poder manipular as pessoas. Longe de mim fazer isso. Eu tenho a religião, que eu não sou um cara religioso. Eu amo Jesus. Recentemente uma pessoa me perguntou, Valadão, se descobrir nessas pesquisas que Jesus nunca existiu? Disse, rapaz, tudo bem. Por quê? Porque tudo bem. Porque o Jesus que eu construí dentro de mim, esse é misericordioso, esse é pleno, entendeu? O amor que Jesus prega é o amor ágape. O amor que eu preguei muito tempo foi o amor eros, o amor de você ter uma mulher. Então hoje nem isso, entendeu? Então a gente olhava quando eu era mais jovem, uma mulher, eu dizia, misericórdia, estou pecando. Hoje eu já não olho tanto. Eu vivo. Mulher a gente ama. Perfeito. Você diria que quem mais lhe moldou foi a rádio, a TV, o jornal ou as redes digitais? Que eu sei que você está nas redes digitais todas, bombando. São nichos diferentes. Tá? Eu acho bacana. Por exemplo, eu vivo rádio há tantos anos. Eu tive jornal escrito. Eu trabalhei em revista. Eu fiz o que hoje chamamos de coach. Sim. Seu pai fazia isso com maestria em marketing há 30 anos atrás, melhor do que esses caras que estão na internet dizendo mentira. Ele vivia, ele mostrava o que era venda. Ele construiu um patrimônio. Ele fez mentorias. Ele construiu um patrimônio e ele nos alavancava. Aí você veja bem, eu acho que o que me moldou foram os meus mentores, tá? Eu aprendi muito com teu pai, eu aprendi muito com o Delermo Bonfim, que foi o secretário de comunicação de Paulo Barreto de Menezes. Eu aprendi muito com João Alves, eu aprendi muito com Zé Carlos Machado, eu aprendi muito com Jacome Góes, eu aprendi muito com Benjamin Teixeira. Então a gente vai se espelhando. É como comer peixe. Você come o peixe, quando você morde uma espinha, você para, tira a espinha, engole só a carne. Então eu sou fruto de centenas de pessoas que ajudaram a me construir. Não foi a mídia. A mídia foi uma forma de sobrevivência. Hoje eu estou na mídia eletrônica, na internet,
Acho uma coisa em evolução, mas eu não acredito que o rádio vai deixar de existir. Aí você vai dizer, o jornal deixou, o jornal físico. Você foi diretora de jornal, tá? Você sabia o que acontecia. Você era uma maestrina que tinha que saber a notícia que estava no seu jornal, no outro dia poderia comprometer a idoneidade de sua família. Então você tinha que ter um conhecimento da máquina de tudo e estar sempre antenada. No campo da internet é mais insano. Qualquer um se acha com a condição de poder opinar, dizer, sem ter vivido. É a realidade do achismo, né? Então, a internet não é ruim. Mas cria ilusões. Cria ilusões e as pessoas às vezes se sentem o super-homem. Poderosas demais, né? Você veja bem, tem coisas que acontecem, eu não gosto nunca. Seu pai dizia, olha, no nosso jornal tinha um suicídio. A primeira coisa dele, não é para dar. Aí a gente às vezes dizia, poxa, Pimentel, vai vender mais jornal. Ele disse, vai vender mais jornal, mas pode induzir alguém aí ao suicídio. Então não vou ajudar a tirar a vida de ninguém. E hoje existe o compliance da comunicação para que ninguém mais divulgue a razão da morte, né? Mas acontece quando você divulga que uma pessoa que foi traída tirou a vida, tá aí o feminicídio numa ascensão violenta, o achismo na área de segurança pública. A gente vive hoje um molde. Não vamos dar nome aos bois, porque não é interessante para ninguém, mas a segurança de um povo se baseia na história desse povo, na memória desse povo, que a gente aprende muitas vezes com o que já aconteceu. Tem gente que não leva em consideração, diz eu quero errar eu mesmo, mas poderia errar menos se espelhasse em outras pessoas. E aí, o que acontece? Você começa a criar os mitos. É o mito, vai resolver? Não vai. Não vai. Eu tenho tantos anos de imprensa, eu tenho uma preferência eleitoral, um nicho, tá? Mas eu não tenho o direito de ser militante nem de esquerda nem de direita. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Aí eu vou chegar agora porque meu candidato, porque isso, porque aquilo, e aí começo a criticar. Isso seria uma guerra. O rádio hoje padece por isso. Eu vou te dar um dado, tá? Um dado muito preciso que a gente tem isso. Os programas eleitorais matinais, eles são o foco do suprassumo. Toda pessoa que se acha politizada quer acompanhar os programas matinais. Se eu te disser que tem o menor índice de audiência de uma rádio, só aquelas pessoas que precisam politizadas. E aí o que acontece é o seguinte, as milícias digital, elas estão ativas. Se você pega um programa de rádio e houve uma participação de um ouvinte, desconfie, porque ele é pago ou pela direita ou pela esquerda. Eu chamo isso de rato de rádio. Eu fiz rádio muito tempo. E a gente sabe que tem um político pagando aquela pessoa para vir elogiar ou denigrir de alguém. Isso termina sendo um desserviço à sociedade. Mas são regras do jogo. É verdade. Não, infelizmente o nosso tempo foi embora. Júlia já dizendo assim, já temos 40 minutos de bate-papo aqui. Eu queria saber uma coisa de você. Você fala muito em família, né? E eu sei que você tem um apego especial a filhos, a netos, né? E você tem esses valores bem arraigados em você. Então eu queria saber de você, que mensagem ou que legado você deixa para os seus filhos, né, nesse mundo conturbado e que os posicione numa condição em que eles possam salvaguardar a própria saúde mental? Olha, a doença da alma, e aí mais uma vez eu vou fugir um pouco da medicina, o apóstolo Paulo, ele narra que você tem 4 temperamentos. Você pode ser colérico, sanguíneo,
fleumático ou melancólico. Para você ter uma saúde mental, você precisa ter um equilíbrio dos seus 4 temperamentos. Se uma florir mais do que o outro, você já está doente da alma. Aí tem pessoas que são, poxa, coitadinho de mim, nada dá certo. Esse é o melancólico. Então o que eu deixo para eles é o seguinte: sigam a Cristo. Esse sim teve uma hegemonia comportamental, ele deu a vida dele. Para sintetizar tudo, a Bíblia narra que a lei dos hebreus eram 613 leis. 40 e poucas delas falavam da guarda do sábado. Aí, resultado, Moisés sobe a montanha e desce com o decálogo. Os 10 mandamentos. Jesus pega os apóstolos que só tiveram o Espírito Santo após o sopro de Pentecostes. Sintetiza em 2 recomendações. E 90% das pessoas narram essas 2 recomendações de forma deturpada. Porque isso foi Jesus que disse. Não vou te perguntar porque é uma pegadinha. Não, mas eu vou te dizer. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo. Como? A si mesmo. É esse o problema. Você não pode amar ao próximo como você se ama. Ame ao próximo como Jesus amou. Senão você está arriscado num momento de dissabor, de um estado colérico ou de uma depressão. Você vai amar ao próximo de uma forma totalmente errônea que você vai estar odiando. Veja, aqui tem uma lembrancinha do Instituto Inovamente, do nosso podcast de Vem Vinho. Né? Não vou pedir para você ler, porque eu sei que você vai ter dificuldade, você já me confessou. Eu tento. Tente, por favor. Veja o que é que tem escrito aqui. Viver bem é a minha escolha. Então, seu Pimentel também está usando, viu? Eu estarei. Eu digo que isso aqui é um gatilho positivo. Para que a gente lembre que a gente tem que cuidar da gente, até para ter energia para cuidar do outro. Porque se a gente não se privilegia, não percebe os próprios limites, não percebe aquilo que nos motiva e não reconhece os nossos propósitos, a gente não vai ajudar o outro jamais. Então, viver bem é a minha escolha. É a sua escolha, não? A escolha de todos nós. Eu vou recomendar uma coisa. Quando você acordar de manhã, todo mundo vai escovar os dentes, né? Aí você olha no espelho, aí você olha para você e diz: todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Muito obrigado, bom. Obrigado. Bom. Obrigada, viu, Valadão? Eu quero apertar sua mão. Obrigada, querido. Foi maravilhoso esse encontro. Gente, eu tenho certeza que vocês gostaram tanto quanto eu, né? Então, por favor, acompanhe o nosso canal, põe aquele sininho para o próximo episódio e nos siga aí no YouTube. E até o próximo episódio. Valadão, muito agradecida. Eu amo você de paixão. Eu sei disso. Autoestima lá em cima. Estamos unidos em Nazário Pimentel. Obrigada, gente. Obrigada, Valadão. Tchau.